Entre, sente-se, fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. Na edição desta semana eu vou falar com Pablo Moya e Diego Dilon, que são os fundadores da Anib Bebidas, que é uma empresa de bebidas que atende bares, restaurantes, mas também atende o público final via site e via WhatsApp, como vocês quiserem. Os dois têm uma história grande, uma tradição grande nesse setor de bares, são bartenders de carreira. O Diego, inclusive, foi campeão mundial de bartender lá em Londres. Ele vai contar essa história também pra gente nesse episódio. Então não perca, porque além disso tudo, tem todo o negócio, como é montar um negócio de bebidas, quais são as dificuldades que você tem que enfrentar para conseguir colocar de pé um negócio como esse que eles estão fazendo por aí. Tá bom? Então, ficou curioso? Me acompanha, que esse é o nosso Sala Antagonista. Lembrando que tem novo episódio toda segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Quando a gente lançou, alguns amigos nossos, bartenders, falam, pô, mas aí você está tirando, né, o trabalho do bartender, a mágica de preparar o drink. Na verdade, a gente está levando coquetelaria em alguns lugares que não tem, que não teria. A gente tem toda uma clientela que a gente analisa, e a nossa clientela é desde, assim, dos bares mais high level, que não usam os prontos, mas usam o bitter, usam o gin de pera, como bares muito extremamente simples, que para o cara foi uma mão na roda, porque ele não ia conseguir ter, e agora ele tem uma opção para servir. Óbvio que a gente quer vender para o consumidor final, mas a gente também quer atender os bares e restaurantes, os eventos, e óbvio que queremos estar nos empórios, nos mercados, porque você precisa... É saber fazer a leitura do cliente. E a gente tem essa linha pronta, que não é para o consumidor final também, porque hoje também tem uma mudança de comportamento e gerações mais novas do que a minha, o pessoal busca praticidade, não está mais a fim de ficar metendo a mão na massa e, em vez de criticar, a gente prefere, cara, entender. Abraçar, então é uma oportunidade de negócio. Pô, tá vendo uma geração inteira diferente que tem tudo ao toque de um botão. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana eu vou conversar com Diego Dilon e Pablo Moya, que são os fundadores e CEOs, digamos assim, da Anib Bebidas, que é uma empresa de bebidas prontas que vende diretamente para outras empresas, bares, etc. e tal, e também vende pela internet. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse negócio, dificuldades e vantagens desse negócio e também um pouco da carreira desses dois bartenders, né? Eu tive uma aula aqui antes de começar sobre isso. O Diego, inclusive, já foi campeão mundial num campeonato de bartender. Ele vai explicar também isso pra gente, mas eu vou começar então chamando você para sentar, ficar à vontade, que esse é o nosso Sala Antagonista. Bom, Diego, muito prazer, seja bem-vindo ao Sala Antagonista. Obrigado. E prazer. O Pablo, que também Prazer. É um dos fundadores aí da Anib Bebidas, mas vocês começaram com isso bem antes, né? A Anib já é para quem não sabe, eu descobri agora, o nome Nib é New in Bottle, né? Isso, que é o novo na garrafa, o bottle ou bottle, dependendo aí do sotaque. Começou em 2018, mas vocês se conheceram antes, vocês dois eram bartenders, mixologistas e etc e tal. São vários nomes pra gente que não entende muito, né? Ou quase nada. Vamos dar uma pincelada nisso. Vocês se conheceram... Eu sempre começo aqui com a história das pessoas. Como vocês são os dois, eu vou começar desde o momento que vocês se conheceram. Legal. Né? Isso é lá pelos anos 2000... Acho que é 2001. 2001, por aí. Provavelmente. E foi logo quando a gente começou a trabalhar na área de bar. Eu comecei acho que em 99, o Pablo também por aí. Acho que você chegou, não sei que ano que você chegou do Uruguai, 2000, né? Eu tenho família no Uruguai. Então, foi aí que a gente começou. A gente tinha feito curso de bar. O Pablo fez um curso aqui em São Paulo, eu tinha feito um curso no Uruguai. E aí eu vim para o Brasil, porque eu sou brasileiro, então foi, eu vou para um mercado um pouco maior, né? O Uruguai é um país que tem uma qualidade de vida muito bacana, mas ainda assim um mercado menor, né? Você tem família no Uruguai? Eu tenho família no Uruguai e aqui no Brasil. Entendi. Né? E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a visitar as escolas de coquetelaria
E aí foi que eu conheci o Pablo. Eu já trabalhava em uma empresa aqui que tinha em São Paulo, a gente acabou se conhecendo. Empresa de bebidas. Fazia a parte de eventos, era escola, mas num formato ainda bem, vamos dizer, embrionário, podemos dizer assim, né? Foi a primeira, a gente trabalhava numa escola que chamava Bertones Bartenders, você tinha a Bertones e a ABB, praticamente, de escolas, né? A ABB era uma escola um pouco mais clássica e a Bertones trazia um pouco essa inovação de coquetelaria moderna, onde muito alavancado pelo TGI Fridays, que é uma rede de bares americano. E aí ali junto com o Bertone, que era um bartender que até hoje está na cena, a gente começou a dar aula dentro da Bertones Bartenders, fazia os eventos, né, da empresa, e depois a gente se desligou para montar a nossa escola de bar, né, que chamava Flair Brasil, e aí onde a gente realmente começou a ter negócios em comum, né? Que ela é inspirada na Universidade do Coquetel, que a gente foi para a Argentina estudar também em 2002, já era aquela grande escola, formava uma série de profissionais e tudo mais, e a gente viu aquele modelo de negócio que até então não tinha no Brasil. O Brasil estava bem retrógrado, assim, nessa parte, bem atrás, né? Sim. E aí a gente entendeu que tinha um potencial enorme para trabalhar a parte de cursos, parte de eventos e desenvolvimento de bebidas. Deixa eu entender um passo atrás. Quando é que você olhou para isso e pensou assim, rapaz, eu podia trabalhar com esse negócio? Cada um de vocês, né? Pra falar primeiro. Não pode falar. Eu estava te comentando, né? A gente desde o início que eu olhei para a profissão bartender, eu vi muitas possibilidades, né? Desde o fato de você estar ali atrás do bar executando drinks com alta qualidade, como você virar instrutor, competir, ter os seus bares, trabalhar na indústria de bebidas. E acho que naquela época eu ainda não pensava em ter os meus produtos, isso foi, acho que, evoluindo, mas eu sempre pensei em ter meus bares, em ter... Mas quando que você olhou para isso... bar no Uruguai, né? Foi. Quando você olhou para isso como profissão, assim, rapaz, eu quero trabalhar com isso mesmo, assim, porque é aquela coisa, eu queria ser jogador de futebol, queria ser jornalista, sei lá. Assim, eu ganhei curiosidade no bar. Meu tio trabalhava num bar lá no Uruguai que chamava Viejo Shack, que era patrocinado pela Jack Daniels, inclusive. Falei, pô, quero trabalhar no bar, né? Eu gostei, achei bacana a atmosfera. Deixa o quê? 18? 18 anos. Aí eu procurei um curso no Uruguai e tinha essa escola de bar que chama Universidade do Cocktail, que era uma franquia da Argentina, né? De Buenos Aires. E aí, quando eu comecei o curso, sim, foi uma coisa talvez mais, vamos ver se isso aqui é legal. E aí eu comecei a olhar e enxergar muita possibilidade e comecei a gostar. Além de tudo, que na época eu era muito mais novo, fazia muito flair, né, que seriam o manuseio dos utensílios do bar, né, a destreza de você jogar as garrafas para cima, muito parecido com o filme Coquetel, não sei se você lembra. E eu tinha muita facilidade, mas foi engraçado porque quando eu cheguei para fazer o curso, eu queria fazer o curso de coquetelaria, e o cara falou, não, olha, mas tem essa parte de flair. Eu falei, não, eu só quero fazer esse, né, de coquetelaria. Ele, não tem como separar. Aí eu falei, não, tá bom, então, vamos fazer. Só que aí, essa parte do flair me surpreendeu, porque eu comecei a fazer, gostei muito, tinha muita facilidade. É quase um malabarismo, né? Sim, mas e não, né, porque você utiliza os equipamentos do bar, vidro, garrafa, né, tem líquido, e ainda você tem que fazer um drink, e um bom drink, né? Então sim e não, né? Mas, claro, ajuda. Um cara que, se você pega, que ele tem destreza, que ele tem habilidade em fazer malabares, por exemplo, é um cara que talvez, se ele começar a fazer flair, ele vai ter mais aptidão para talvez mais facilidade. Você, Pablo, você começou nisso por quê? A gente então, eu estudava Direito, né? E estava até no último ano. E aí estava tendo aquela migração, todo mundo pegar um ano na Austrália, e eu tava pensando em fazer o mesmo, e aí eu não vou conseguir trabalhar lá, né, ser estagiário de direito na Austrália, não vai funcionar. E aí eu já era noturno, eu falei, eu queria alguma coisa para eu trabalhar à noite, né? E aí foi quando eu fui fazer o curso. Eu acabei não indo viajar, e aí depois acabei começando a trabalhar nessa escola, quando o Diego chegou. Mas para mim virou a chave mesmo quando eu fui fazer essa especialização na Argentina e vi o tamanho do negócio dos caras. E como tava, eu voltei, e aí a gente trabalhava em outra empresa, e aí a gente juntou para montar a nossa no mesmo formato do que era a Universidade do Coquetel na Argentina. Isso em 2002. Quando eu vi o negócio na Argentina, eu fiquei realmente... A Argentina estava entrando numa crise naquela época.
Foi quando começou a... Eu lembro porque a moeda mudou muito, eu vi que eles... Foi logo ali. Acho que de 2000 a 2002 eu vi que deu um... Cara, os caras com a economia Patinando, baleada né? e o negócio estourando, e eles formando bartender para ir para Europa. E eu falei, cara, acho que no mercado de São Paulo a gente vai conseguir. A gente já tinha bons relacionamentos, já tinha uma força, né? E aí vocês montaram a escola e o Diego vai para Londres para o Mundial de Na verdade, coquetelaria. aí a gente montou a Flair Brasil, que era a nossa escola de bartenders. Começamos a fazer muitos eventos para marcas de bebida aqui. Calma aí, deixa eu desculpa, deixa eu só dar uma interrompida aqui, que é uma pergunta que eu não posso deixar Aham. passar. Nenhum de vocês queria ser o Tom Cruise no filme Coquetel, não? Não dava. Não né, pensaram cara? nisso? Não dava. É meio complicado você querer ser o Tom Cruise, mas você querer estar ali perto, né? Eu acho... Ajudou na profissão, acho- na ajudou. escolha? Sabe por que o filme é legal também? Porque durante muito tempo, o cara como bartender aqui no Brasil era considerado subemprego. E é a realidade. Então o cara caía no bar, caía na noite, porque ninguém queria pegar aquilo, porque Era o tem que tinha uma sobrado, série de né? coisas. Exato. Então sempre foi, não sempre, mas durante muito tempo foi visto como subemprego. E o filme ajudou a valorizar a profissão, a valorizar o profissional, tirar aquela ideia de subemprego e ver que o cara também, igual um chefe de cozinha, um mixologista ou um bartender bom, cara, a dedicação é praticamente a mesma, entendeu? Então, foi o que proporcionou da profissão também ter um destaque, ter uma certa valorização. Então, eu tenho uma visão mais ou menos dessa maneira. Mas ajudou, mas... Logo depois eu que falei, quando eu voltei da Argentina, a gente já sabia que tinha circuito mundial, que tinham campeonatos, a gente viu que muita coisa estava acontecendo fora, que aqui no Brasil as pessoas não tinham Não nem tinham ideia. conhecimento. E O que- Diego começa a competir. Você sempre competiu, não? Desde o Não, começo? então eu competi aqui no Brasil, alguns campeonatos, inclusive junto com o Pablo, os poucos que tinham, né? Alguns deles da ABB. E aqui eu não ganhava nada, né? Eu ia mal. Assim, Não, mas era tudo bagunçado também, não era... E Era aí bem até amador. e a gente começou a organizar eventos aqui no Brasil. E né? campeonatos. Campeonatos. A gente, campeonatos. já que não tinha um campeonato tão bom, a gente começou a fazer Começou os a fazer. nossos, só que aí a gente não podia competir nos Exato. nossos, né? Sim. Não era ético, né? Mas Então a gente então- também se injuriou um pouco e falou, meu, vamos para fora, né? Vamos começar a se medir fora. Na época a gente estava com a empresa, né? A Flair Brasil tinha acabado de abrir. E a gente, tinha que ainda fazer verba para ir viajar para Inglaterra, ou para Europa, ou para os Estados Unidos. Então, para a gente já era puxado. Mas, graças a Deus, a gente foi em abril, né? Em 2005. Foi em abril no Qualify. Eu fiquei em... Você estava competindo também. Eu também, mas eu não classifiquei para a final. Era muito difícil, assim, né? E ele já era tipo Ronaldo Fenômeno, aí já chegou com, sei lá, 22 anos lá e se classificou em segundo, né? Para a Isso. final. Aí Porque já voltou uma classificavam- grana nesse dia, em libras, né? Então, Ó. o bom de ganhar lá é que, o negócio se valorizava, né? Acho que era mais de R$4 ali, agora tá 7 pau. Eu acho que era uns 5 e pouco a libra naquela época. Mas era difícil, mas classificou e aí voltou lá para novembro como azarão e acabou sendo campeão mundial em 2005. E tocando a empresa, isso que é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente, Tocando a escola. a escola, inclusive, naquela época eu lembro até hoje, porque foi a época que a gente se mudou da Vila Olímpia para Vila Mariana. Lembro, treinei para semifinal do Roadhouse na Vila Olímpia e depois treinei para a final na Vila Mariana. Então a gente já tinha outros negócios, e por mais que a gente competia e trabalhava como bartender, a gente já tinha outras responsabilidades, inclusive. Na época a gente não tinha nenhuma vínculo com marca de embaixador, né? Você não era ainda embaixador de Grey Goose, né? Foi a partir de 2006, eu acho. 2006. Mas já tinha assim, Grey Goose. Lounges Amarula em Campo do Jordão, que a gente tinha que fazer toda a operação e logística, desenvolvimento de drink strategy para as marcas, tanto o Bacardi quanto o Grey Goose. Então, Eventos de bar e bebida a gente deve ter alguns milhares aí na, E desenvolvimento. na trajetória. E que horas treina? Porque tem que treinar, então, né? esse que era o lance. A gente se dividia na época do Roadhouse, até o Paulo falou, vai, foca aí no campeonato, entendeu? A gente toca aqui a escola e as coisas. O cara mas ficava difícil, até 1 da manhã, a gente não tinha carro, perdi o ônibus, tinha que ir a pé pra casa, andava 1 hora ainda pra... Não, se você ver os vídeos, cara, eu acho que pesava 75 quilos. É igual... né? Pensa muito num aeróbico atleta o negócio, de cara. ponta. Cara, 6 horas dia, 8 horas dia, você vive quebrado. Você
para atingir esse nível, realmente é vida de atleta profissional. Tem ferramentas específicas ou você treina com a garrafa mesmo? Tem as garrafas de plástico que você treina quando, por exemplo, você vai executar um momento com 4, 5 garrafas, que é tudo vidro que você vai ter que fazer ali na hora. Para você evitar quebra e se cortar ou se machucar, você usa as garrafas de plástico. Que tem um peso parecido, Tem um imagino. peso parecido, um equilíbrio parecido. Que inclusive uma coisa que a gente queria fazer aqui no Brasil, fomos atrás de molde e tudo, porque a gente tinha que comprar de fora uma grana e não tinha aqui no Brasil. Você trazia, aí vinha aquela tributação, né? Quando você traz um produto, chegavam as garrafas, que cada garrafa valia ouro, assim, sabe? Tipo, mas era o que você tinha de ferramenta para se desenvolver, porque vidro era complicado. E ainda você evolui, mas muito mais lento, ali. Porque, cara, você aprendeu... Você fica com mais cuidado, né? Então você aprende com as garrafas de plástico, mas depois você tem que ir fazer com vidro, né? Não tem jeito. Bom, você ganha o campeonato mundial, né? Vira uma estrela mundial. Dentro da área, com certeza. Dentro do setor, claro. E isso, obviamente, tem repercussão no negócio de vocês da escola, eu imagino. Teve repercussão na escola, não só daquele boom a mais de alunos, mas, pra você ter uma ideia, a gente começou a receber e-mail do mundo inteiro, até do Cazaquistão. O negócio colocou a gente na cena ali global de uma maneira muito legal. Tanto que eu tava andando, em 2006 a gente foi para Las Vegas, eu andava com esse cara na rua de Las Vegas e, como tem muita gente de bar, os caras iam cumprimentar ele no meio da rua. Tipo... celebridade. No campeonato lá, quando a gente foi para Vegas foi legal. Quando a gente foi para Londres, a gente brinca, né? Que os caras olhavam a gente meio... os caipiras, assim, sabe? Inclusive a gente chegou os brasileiros da floresta. Sabe aquelas câmeras que encaixam na mão, assim? Mesmo. aquelas primeiras mini DV e tal. E a gente filmando o Roadhouse. O Roadhouse era o bar... Né? E também era o nome desse campeonato aí que fazia o circuito mundial que rolava ali em Covent Garden, em Londres. Sim. Né? E era uma puta referência, o bar na Europa inteira e tudo mais. E aí em Vegas já foi diferente, porque a gente já tinha se mostrado, já tinha... Era um bar australiano, né? A temática do... Cara, ele era um pub, era rock and roll. É que teve um negócio em Brasília, mas não era... Não, eu lembro desse de Covent Garden, inclusive. Ah, você lembra? Lembro. Tinha uma Harley no meio Tem uma Harley no meio do bar. E passava muito rugby lá. Eu lembro que eu ia assistir rugby. Então, exato. Assim. Esses caras aí que fomentaram aí, rolava lá as eliminatórias. Não tinha uma marca envolvida, não era tipo um Bacardi Pro Flair ou nada, era do bar. Do bar. Roadhouse, o bar bancava o evento. Aí tinha as associações, porque o Flair tem as associações, o World Flair Association. Mas já em Vegas, por exemplo, tinha a patrocínio da Diageo, que era 10 mil, quando a gente foi competir. Aí quando o Paulo foi para a Rússia, era Bacardi Pro Flair. Então aí já você tinha indústria. Mas vocês chegaram a ganhar outros campeonatos? Ou não? Mundial, só esse. Mas eu fui um top 15 do ranking uns anos. O Diego ainda ficou em quarto no outro Mundial em Las Vegas, que era o segundo... Era tipo, sei lá, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Ele ganhou a Copa do Mundo e aí ele ficou em quarto ali nas Olimpíadas. Tá, eu vou acelerar aqui, porque senão eu mesmo vou atrapalhando vocês. Assim, para quem não sabe, o campeonato, ele além do flair, que é essa coisa de jogar a garrafa para cima, etc. Eu estou simplificando, não fiquem ofendidos, por favor. O drink tem que ser bom. Não é só essa apresentação. Tem que ter, a bebida tem que ser boa. E tem uma série de campeonatos também que tem toda a parte de dosagem, que chamam o Exacto Puro. Então, hoje, você vê aquele dosadorzinho que é o Digger, mas no passado, você tira a dosagem através do tempo. Você contava. Você tem, então, desde 1/4 de onça, que é 7,5 ml, até 2 onças, que são 60 ml aproximadamente, tudo através do tempo. Então, nos campeonatos também, muitos tinham essa avaliação e tinham também os rounds de speed, que é você fazer coquetéis na execução perfeita, mas com a maior velocidade possível também. Então, tudo isso... Que isso simularia um service bar, que é aquele bar que ele não atende o público, ele atende o salão. Entendi. Tem algumas redes que tem um volume muito grande, tipo um Fridays da vida, você tem um service bar que ele só atende os garçons, ele só atende a comandeira. O volume ali que você fica... E os bartenders do balcão atendem o cliente direto nas banquetas. Então, né? Você tem essas vertentes. Mas a gente competia tudo que aparecia. Durante a escola, vocês ainda trabalhavam na noite, não? Sim, nos eventos, para alguns eventos. Tá, bom. Depois da escola já vem o NIB, não? Não, aí como eu tô te falando... Depois da escola vem
O No e o Frigobar, mas durante, uma das coisas que a gente fez muito, que acho que é o que a gente mais fez, onde a gente mais rentabilizou dentro da área de prestação de serviço, tá? Porque até então a gente era prestação de serviço, né? Não tinha produto, a gente não vendia um produto. Foi nessa parte junto às marcas de bebida. Então, como eu te falei, a gente desenvolvia Drink Strategy para Grey Goose Lapois. A gente tem um gin de pera inspirado nessa vodka de pera, que é essa vodka francesa que o Paulo foi embaixador. Desenvolvemos Drink Strategy para Bacardi, fazíamos eventos, organizávamos os campeonatos de coquetelaria deles. Né? Então, a gente se envolvia demais e participava muito da parte de estratégia de marketing e desenvolvimento de produto para a grande indústria, né? Pablo Dutrame de Maker's Mark, de Jim Beam, Grey Goose, Amarula, e muitos, Leblon, eu fui embaixador de Leblon também, Bacardi. Leblon é uma cachaça, bem legal. O embaixador é aquele que vai divulgar a marca. Exato, por aí. que ele vai... Em eventos. Às vezes você tem um embaixador Treinamento de equipe. Você tem um embaixador, às vezes, que o cara é um famoso, tá? Ele leva a marca e carrega a marca e tudo, mas dentro, as marcas de bebida, elas também têm, às vezes, um embaixador mais de advocacy, que eles chamam, que é o cara que vai lá dar um treinamento técnico para a pessoa, para falar do produto, falar de como fazer, usar isso aqui, exatamente. quais são as possibilidades que você tem. Brigada para o próprio bar até teus possíveis clientes. A gente cansou também de fazer masterclass para, sei lá, influencers importantes para a marca. Enfim, você surfa todas essas vertentes, né? Inclusive, nessa parte de treinamento, o Craft Flair ajudava muito. Às vezes, você chegava para dar um treinamento para algumas pessoas, você começava a fazer um drink executando um Craft Flair, as pessoas já também, através visualmente, já te respeitam, já veem que você é um bartender profissional, né? Mais uma ferramenta de venda. Então, esse desenvolvimento com as marcas e esse relacionamento próximo com as marcas e com a categoria bartenders e mixologia, levou a gente a abrir o No Frigobar. Primeiro o No Bar, que era aqui na Bela Cintra, abriu em 2011, que era realmente um bar de coquetelaria avançada, né? Então, como a gente está falando de algumas técnicas, defumação, algumas técnicas da gastronomia molecular, inclusive, que eram utilizadas nem tanto no Brasil, fora, a gente trouxe para as bebidas. Então, a gente tem um coquetel que é icônico, que ele é um mojito a vácuo na melancia. Então, você tem os cubos de melancia sem caroço, você tem o líquido, o mojito. Essas melancias, elas ficam em imersão nesse líquido e você tem uma seladora a vácuo adaptada, que na verdade eles ficam ali em imersão. A seladora, ela o quê? Ela expele todo o ar ali da câmara, inclusive ela puxa com tanta força que ela tira o sumo da melancia. A melancia vai ficando branca ali. E parece que ela está fervendo. Ela assim, se mistura, o assim. líquido da melancia se mistura com o mojito e quando termina o processo, promove a entrada de ar. Então ela age igual uma esponja. Aí ela puxa não só o sumo dela, mas o coquetel junto para dentro dela. É uma melancia atômica sofisticada. O cara vai falar, pode a melancia em casa. Tem um jeito pra mais... quem não pode beber, come a fruta com álcool. Entendi, pronto. Mas a grande questão era você trazer técnicas... Mas cai no bafômetro, hein? Não, é bom, pessoal, tem gente que acredita. Tudo cai no bafômetro. Pessoal. Mas... Bebam com responsabilidade, por favor. O No Bar, ele veio como um ícone aí dentro da cena, não só de São Paulo, mas a nível nacional, com certeza, trazendo essas técnicas que a gente foi adquirindo fora. Mas o mais legal é que o nosso primeiro produto, que é o Nib Drink, uma pena que a gente não trouxe, foi desenvolvido lá. Que é um shotzinho, de né? jambu. Eu chego lá no No de jambu? De jambu. Mas não é cachaça, é álcool de cereais e outros ingredientes naturais. Eu chego lá no No um dia e tá esse cara com uma cara suspeita, assim, não, vem provar um negócio aqui. Eu falei, puta, vai dar merda, né, cara? E aí, o que acontece? A fornecedora de insumos naturais da Amazônia, que fornecia ali pro Alex Atala, ali pro Dom, ela passava ali nos jardins e passou no No e deixou com ele um monte de coisa. Miraculina... sei lá, não tinha um monte de tralha. Miraculina é uma fruta que ela tira a percepção cítrica da sua boca. Come o limão, então, você assim, come o limão, doce, não tem... sem pôr açúcar, sem nada. Que loucura. Louco. E aí tinha o jambu nesse negócio. E quando ele provou, ele pirou. E a gente não conhecia, por mais que o jambu... Hoje é comum, mas há 15 anos atrás só tinha no uma norte tala... No norte sempre usaram Isso. no pato, no tucupi, no tacacá, Exato. na culinária.
E aí, cara, claro, a gente ali, de uma forma muito rudimentar, ele fez umas infusões, meu, o negócio parecia uma sopa de um pântano, assim, horrível, tá ligado? Ele, não, toma esse assim, negócio aqui, bochecha. E ele não me falou o que ia acontecer. E eu falei, meu, você tá me zoando, né? Porque realmente ele promovia... Anestesia, tudo, né? E aí a gente falou, meu, isso aqui dá um drink legal, né? Um drink sensorial, uma experiência. O Noah, ele trazia muito essa questão de experiência. E a gente lá desenvolveu um drink que chamava Raiden, na época, que vinha em ampolas. A gente fazia uma infusão numa série de rums saborizados, né, fazia uma concentração legal. Criou um ritual para o produto, porque se você pega o jambu e você ficar tomando, ele começa a reagir na garganta, não é agradável. Né? A gente criou um ritual que você põe uma ampolinha, então um mini shot de 15 ml, você põe na boca, faz um bochecho e engole. Aí ele reage na parte da frente da boca. É super legal. E esse produto, cara, vendia tanto no a galera encostava lá para comprar, para levar. O cara nem ficava no bar, pegava 24 unidades e ia embora. Eu levava para os eventos da Flare Brasil, que a gente também fazia alguns eventos sociais, no Fazano. E a gente promovia ele quando, sabe, começa a pista, assim, no casamento, que os caras já soltam o nó da gravata. Uhum. E era uma rodada de shots, brindes, a galera brindava, né? Não alcoolizava ninguém, porque eram 15 ml e gerava uma baita experiência. A galera lembrava daquilo. Tanto é que do No, as pessoas ainda lembram do drink da melancia, que o Pablo contou. E dele. E desse. Ah, era aquele bar que tinha o drink da melancia. Ah, aquele bar que tinha aquele negócio. Que virou esse Nib Drink. Nib Drink. Aí a gente colocou, pra você ter uma ideia, 2014 foi quando a gente registrou a marca Nib. Então, 2014, por mais que tava com o bar ainda não tinha indústria, já tava com o projeto da gente... A ideia já era fazer produto. Já era. Aí já com o bar a gente já tava pensando que o próximo passo era a gente nos tornarmos uma indústria de bebidas, né? Só que como todo bom inovador, inclusive o Nib já fala a palavra New Embora, a gente começou pelo produto mais difícil, cara. A gente poderia ter, sei lá, 3 horas de programa te contando a novela que foi fazer o Nib Drink, porque ninguém sabia como fazer. Nem o mapa que a gente estava no Ministério da Agricultura, em 2016, digitalizou e facilitou, né? Sim. Antes, a gente tem laudos, cara, de toxicidade aguda, de teste na gente mesmo, para... A gente contratou até um PhD da Unicamp para... Um negócio louco, assim, para conseguir aprovar. Agora você vê caixa de jambu em toda esquina, é um negócio mais... Na época não dava nem para conseguir o registro. Foi Fomos para Belém, que é essa fornecedor de jambu, cara. Aí um programa só essa história aí, cara. Achamos no interior de Belém. E não tem grande. A gente achou que ia chegar lá, ver o peso e perguntar, me fala umas fazendas aí. Não tem grandes fazendas de produtor e de jambu. E o jambu que a gente usa é a flor, né? Que então, não, ou a semente, dependendo usam, da região, vou falar que é a semente. Não, eles usam a folha na comida. Então eles têm que fazer uma plantação diferente pra gente. Eles têm que deixar crescer, aí nasce a flor, que eles chamam de folha semente. Eles comem com 15 dias, mais ou menos, como um alface, né? Paraense, principalmente. O que eu já comi é assim. E a semente você precisa de uns 2 meses. Então, inclusive, ferra porque ele não consegue vender a flor e demora 4 vezes mais para produzir. Só que a semente é onde tem mais espilantol, que é o princípio, bioativo que causa essa sensação na boca. Quer dizer, você acaba estudando tudo isso, né? Vocês acabam virando químicos. Não, a gente tem uma base química, por mais que não somos formados em química, cara, acho que a coisa que a gente mais estuda há anos é química. Sim, só pra gente passar pro negócio. Você chegou a formar em Direito ou não? Não, aí desistiu, o bar largou. picou tomou conta. Momento Bill Gates, eu fui a faculdade. Não, eu fui fazer depois uma faculdade de eventos na Embi Morumbi. E se formou? Era um curso de 4 anos, eu fiz 2 anos ali de graduação dessa parte, e aí foi isso. Mas a gente já estava com empresa aberta, já estava com bar, já... muita demanda. Você chegou aí para a faculdade também? Não. Eu já... Nem começou? Nem comecei. Nem perdeu tempo? Nada. E eu vou te falar que assim, desde que a gente começou a trabalhar, sempre teve... Como a gente era sempre muito de querer trazer inovação, de querer estar sempre bom, a gente sempre tinha muita demanda. Teve anos até que a gente parou de pegar marcas de bebida, porque a gente atendia Bacardi, então todo o portfólio dos caras que, é gigantesco, Grey Goose, Martini, Bombay. Pegamos também o pessoal da Grant, que era Hendrix, que é um gin que a gente se inspirou para fazer o nosso, Glenfiddich, Sailor Jerry. Aí tinha o pessoal da Bean Suntory, que a gente fazia Maker's Mark, Jim Beam. Tinha até Feel Good e a Distel com a Marula, que também demandava muito. Então era nadava. Na gíria do bar, quando você vê o cara
Ele tá nadando. E aí ele não tá dando conta de tudo. E os que bares? fazer. Aí veio o No-Bar. É. E aí, na sequência, o Frigobar. E o Frigobar, eu queria ir pro negócio, mas não vou, porque o Frigobar é o primeiro speakeasy, é isso? É, E aí eu queria que você me explicasse o que é um speakeasy. Legal. Então, speakeasy são bares inspirados na lei seca americana, que rolou de 1919 a 1933. Speakeasy fale baixo, porque realmente eram ilegais. Mas, igual eu te falei, no período da lei seca, para você ter uma ideia, só em Nova York tinham mais de 10 mil speakeasies ilegais. E eu acho que em 2005, 2006, tem um americano que ele chama Jim Meehan, e ele lançou o PDT, que chama Please Don't Tell. E aí ele trouxe os speakeasies com muita força, ele era um cara muito forte da mixologia e virou um mega case em Nova York, um dos melhores bares do mundo. Isso ajudou a potencializar os speakeasies de volta pelo mundo, mas focados aí em atendimento, hospitalidade e alta coquetelaria. Eu fui em 2013, 2014, em Nova York, Chicago, e eu visitei diversos. E aí, quando eu voltei, já bati com eles, a gente estava todo mundo vendo o mesmo filme. E são bares pequenos, né? Então tem muito contato com o cliente, né? Mais intimista, é isso? Total. Tem maiores, mas a base são menores e intimistas, né? E realmente a ideia a nível Brasil é você transportar o cara para uma Nova York de 1920, no nosso caso, né? Você tem um speakeasy que talvez o cara vai dar um approach nele, sei lá, europeu, por mais que não teve a lei seca na Europa, né? E ali era legal porque o No era um bar grande, cabiam quase 200 pessoas, tinha 3 andares, era uma casa gigante nos Jardins. E tudo moderno, então drinks defumados, com muito branding, né? DJ, lounge, era nossos totalmente... Bloody Marys era uma garrafa de Grey Goose de 3 litros, cortada embaixo, defumado por cima, então vinha uma garrafa toda branca assim pra mesa, você abria assim, tinha um Bloody Mary dentro. Hoje a galera vê bastante isso, mas... Na época era... 2012 ninguém via, né? Era bem... A não ser que não tivesse não tinha nem a palavra instagramável na época. Não tinha tirar uma foto dos nossos drinks, cara. Bom demais. E o legal era isso, que ele trazia muita experiência, não, mas toda voltada para a modernidade. E o Frigo era o oposto. Eram drinks clássicos, você voltava no tempo, né? Estilo meio Peaky Blinders mesmo, mas óbvio nem tinha série na época. Mas também trazia o quê? Isso que eu acho legal, que os dois bares se uniam. Era uma experiência você ir lá, entendeu? Você entrava no Frigobar, você tinha uma entrada secreta, você tinha que passar uma senha, depois você passava por um corredor todo escuro, a gente tinha um hostess especial também, que, cara, foi um ator profissional. Que era legal pra caramba, mas depois foi um lance que era assim, você batia na porta de ferro, e você tinha que passar o nome e senha, aí abria aquelas portinhas de correr assim, sabe? A gente instalou aquele... nome e senha, mas abria, cara, numa altura tipo 2 metros e pouco, assim, você achava que ia um armário do outro lado. Era um anão, que era o Billy, nosso amigo. Fernando Vig aí, essa fera, cara, tá aí na TV aí, ele é surreal, cara. E assim, aí depois, ele tinha que estar no bar, não tinha como abrir o frigobar sem o cara. Ele levava você, te revistava às vezes, você não dá polícia, né? Você tem cara de polícia, né? Aí você entrava numa área do No, que eram todas umas geladeiras, né? E tinha umas 8 geladeiras. você vai abrir o... pode abrir. Hoje em dia os caras chegam com a câmera antes de entrar lá no bar. Porque a gente não deixava ninguém filmar essa parte. Uma das geladeiras, você abria e você entrava pela porta da geladeira, a gente quebrou a parede atrás. Imagina você tá numa área do bar com uma luz branca, freezers, uns estoques, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu me enfiei, né? As pessoas tinham medo até. Achavam que era cativeiro, que era, sei lá, e ele fazia todo suspense, né, o cara. Tal. E aí você abria a geladeira, você entrava no bar, música vintage, todo mundo uniformizado, boina. Mas foi legal. O primeiro de São Paulo, e foi pra gente, foi um boom, assim, um negócio realmente jogou a gente de volta ali um dos bares mais legais, com certeza, é o que eu te falei. O bar não é só você ter o business como um bar. O bar, ele te traz network, ele te traz outras coisas junto, né? Então, pra gente, agregou muito. Na época, né, ganhamos muita força. Por causa e foi uma guerra, porque todas as marcas que a gente atendia queriam estar na porcaria do bar. A gente teve esse problema de fazer essa gestão dos parceiros e patrocinadores. Mas esse é o problema bom, né? Esse é o problema bom. Mais ou menos. Cara, foi... A gente tinha a Flair Brasil, que era onde a gente fazia toda essa parte de trabalho para as marcas.
E o frigobar, todas elas. Então, era Makers, queria pegar Hendrix, queria estar... Não, porque a cara da Hendrix... Lembra até os caras da Hendrix? Meu, isso aqui é Hendrix, não sei o que, você vai pôr aqui Dewars, não sei o que, não tem nada a ver. Foi... Era... Bom, os bares, vocês fecharam os bares, não? Fechamos Venderam? Em 2018, a gente entregou que o prédio foi demolido. A casa era enorme. Então, os caras demoliram, tem 3 lojas lá. E aí, quando a gente entregou, virou a chave para a NIB mesmo. Agora a gente vai ter destilaria e vamos botar os produtos no mercado, né? Vamos falar sobre o negócio NIB. Então, nasce a NIB, certo? Certo. 2018, vocês... Os bares fecharam. E aí foi quando saiu também nosso registro de marca, saiu os registros. Que era aquilo que vocês estavam brigando desde 2014, 4 anos. Mas era isso. A gente vinha trabalhando no NIB Drink há uns 5 anos já, no NIB Drink, só nele. Só que com a demanda dos bares e da Flare, a gente não conseguia dar tanto foco. Quando a gente fechou os bares, a gente... Bora. Aí foi que agora, a gente... Porque muda bastante coisa, né? Você tem que trabalhar com indústria, Nossa, outra pegada, outro né? business, não tem nada a ver. A receita não tem... hoje ficou mais ou menos assim, ela fica sempre, ela tem que ser sempre a mesma coisa. Você entra na parte de tributação, que é uma coisa que na área de bebidas é um curso à parte, entendeu? A gente tem um sócio nosso que o cara se especializou nisso, porque nem os contadores, às vezes, contratam um advogado, assessoria jurídica, tudo, mas o negócio é tão denso e tão complexo e tão... Com a reforma para vocês melhora o que vocês já viram? Vocês não estão nem acompanhando por enquanto? Vou te falar, é assim, a gente tá falando muito melhora de ter um imposto só. Se aumentar a tributação, não melhora. Claro. Hoje, e vai ser um problemaço organizar algumas coisas, porque o que acontece? Tem o ST, que é a substituição tributária. De cada estado é de bebida. Então, você vender de São Paulo para o Rio, o ST é 50%. Você vender para o Paraná é 34%. Você vender para Minas Gerais é 28,5%. E aí você imagina, nos 27 estados, cada link de cada um você tem, entre outras coisas. Né? Aí, por exemplo, você tem a região ali do Centro-Oeste, que uma parte é isenta da substituição tributária. Então, tem muito chão para ajustar e para... Só desse jeito, essa coisa como tá... joga o IVA, um imposto igual, tudo, cara, vai ser um colapso, né? Até... Acho que precisa, jeito, né? Precisa realmente... E, cara, eu não sei. A tributação já é absurda pra gente. Então, se é um imposto só, mas por tudo que eu acompanhei, você ainda vai ter um tributo maior. Então vai ser caro. E vocês ainda devem cair também no imposto seletivo, né? E o que vai acontecer hoje, principalmente produtores menores, eles brigam principalmente de maneira estadual, porque o cara tem uma condição melhor e uma competitividade dentro do estado dele, porque ele não tem o ST para brigar com outro cara. Então vai ter que ver, o livre mercado vai se ajustar, mas vai... Eu não sei, tem que ser feito... Essa foi a parte... imposto único é excelente, eu não sou contra isso, porque são 7 impostos e tem alguns trimestrais... mas é isso que a gente fica na dúvida, né? Um dos principais pontos nossos nem são os impostos em separado, mas essa questão do ST, de, por exemplo, aqui em São Paulo você tem 16%, para o Sul é 30%, para o Rio é 54%, e para Goiânia é 0%. Então, isso também gera dentro da indústria um monte de gente fazendo coisa errada, entendeu? E já rodaram muitas cabeças aí que a gente já acompanhou, do cara manda a carreta para Goiânia, mas ela nunca vai, né? E manda entregar num outro estado. Então, o produto chega com um preço muito mais baixo. Então, é muito bagunçado e aquelas coisas que a gente vê, é bagunçado e aí isso gera essas brechas, lacunas. Falcatrua. Exato. É um nome científico. Então a gente, assim, essa foi a parte mais chata quando a gente entrou na área de bebidas, porque era uma parte que a gente não dominava, por mais que a gente tinha alguns contatos de contadores até da grande indústria que ajudaram a gente na época e tudo. Um dos nossos sócios, o Michael, se especializou muito nisso e fomos atrás e contratamos. Hoje a gente até domina bem,
A gente sabe bem onde a gente pisa, fazer toda essa parte de cálculo de preço, né, para cada estado, para cada produto, para cada NCM. Então, essa foi a parte, vamos dizer assim, chata e onde a gente teve que realmente se desenvolver. Qual que foi a parte boa? Desenvolver produto para a gente era muito natural, porque a gente já tinha feito um trabalho enorme para as marcas de bebida. A gente tem um trabalho muito forte em campo, então a gente sabe lidar com o cliente, o que ele precisa. A gente conhece os bartenders que trabalham nas casas e sabe os problemas que eles têm, as dores que eles têm. Então, imagina que você pega um cara que ele manja muito de tributação e toda a parte de logística e enquadrar o produto, mas ele não entende a ponta do produto em si, né? Então, quando a gente fala da NIB, é muito legal que hoje a gente chegou e consegue desenvolver produtos diferenciados, de alta qualidade, com custo-benefício, com praticidade, resolvendo problemas em alguns casos, porque essa estrada aí de 20 anos aí que a gente foi trabalhando com as marcas nos nossos bares, foi construindo, né? Mas eu queria assim, a diferença, a NIB faz drinks prontos, né? Você já compra o drink pronto. Já era a ideia principal ou a ideia era vender o NIB Drinks? Não, a gente tem hoje, o NIB Drink é o primeiro produto que ele é um ready to drink. Então ele é um shot pronto para beber. Se você for categorizar isso, ele é um ready to serve, ou seja, um coquetel pronto para servir. Mas antes de chegar neles, a gente tem 3 gins. Um é o de pera, que eu falei, que é o NIB Pera, que é o único gin de pera. Do gins, para você ter uma ideia até. A gente foi lançar o gin. Pô, tem um monte de London Dry Gin no mercado. London Dry é um estilo de gin que o Zimbra é predominante, que é os principais importados que você vê são todos dentro do estilo London Dry. Depois o Pablo te dá uma aula de gin, mas é mais 1 hora de programa, né? Pelo menos. Mas a gente falou, pô, vamos fazer algo diferente. Aí o Pablo trouxe um estilo de gin, né? Que é o New Western Dry Gin, que são gins modernos dos últimos 30 anos. E o Hendrick's é uma marca forte, tem outras que são fortes, mas o foco principal dele é que o quê? O Zimbro não é tão predominante. Você tem os outros botânicos de apoio que a gente brinca que eles também compartilham o centro do palco. Isso te dá uma possibilidade criativa muito maior e a gente viu um crescimento de pequena indústria aqui do mercado e saturando rápido. Tem mais de 1000 marcas de gin nacionais aí no mercado, com certeza hoje, nacionais. Isso é outra coisa que a gente viveu. Quando a gente começou a trabalhar em bar aqui, tinha uma marca nacional que era Seagers. Que era estoque. E as marcas internacionais, as importadas, pegando pó na prateleira. Aí o gin do nada, ele né? Então a gente tem o NIB Drink, tem os 3 gins. Quando abriu a NIB, já abriu com o NIB só Drink, com o NIB Drink. Aí depois a gente fez o primeiro gin, o nosso original. Depois veio o Pera e a gente tem um Ink, que é um gin que ele tem uma infusão de uma flor que chama Clitória ternatea. Feijão borboleta, cunhã, fada azul, enfim, tem algumas nomenclaturas. E ela faz o quê? Ela dá uma cor natural, um azul, um violeta. E com qualquer agente cítrico que esse gin tem contato, ele vai mudando de cor. Então ele sai do roxo, do azul, pro lilás, pro rosa. Ele é legal para algumas composições de coquetéis. Isso a gente, inclusive, lançou ele na pandemia, né? Tem esse fator aí, que no meio do jogo... Logo para um outro só. E a gente tem uma cachaça branca de alambique para exportação. Só para exportação, não? A gente está ajustando ela para o mercado daqui, né? Inclusive, tem ela aqui, mas a gente desenvolveu ela para fora. E agora é um pouco diferente. Não fórmula, é mais business mesmo. Embalagem, custos, umas outras questões ali de ajustar. Então, eu queria entender isso. Primeiro, no drink mesmo, né? Quais são os desafios para você transformar aquele drink que você balançava lá, ou mesmo para fazer o gin, né, para trazer tudo pronto, né? Porque as coisas mudam, né? Imagina se, por exemplo, cerveja, né? Que é uma coisa que é mais comum. Quando você vai industrializar a cerveja, alguns componentes mudam, você tem que acrescentar algumas outras coisas. Como é que foi essa transição para vocês? Porque era algo que eu imagino que vocês não sabiam muito como lidar, ou já sabiam. Então, assim, a NIB, como você viu, a gente... Você diz formulação técnica. Aqui, né? Como se fosse isso. Desde o início, a nossa ideia foi o quê? Trazer soluções de bebidas, né, dentro da nossa área para o mercado.
Então, nunca foi lançar um produto ou uma coisa do gênero. Então, quando a gente trouxe o jeans, a mesma coisa. Tem o Nib Bitter também. E aqui, o que a gente viu, tecnicamente falando? Tem uma crescente nos bares que eles chamam de pré-batch. Que eles fazem em alguns bares, que eles têm um volume muito grande de alguns drinks, eles fazem um pré-preparo antes, para deixar o drink no padrão, para deixar ele totalmente estabilizado e ter velocidade na hora do preparo. Né? Imagina uma casa que solta, sei lá, 200 coquetéis iguais na mesma noite, entendeu? Dependendo, você já faz um pré-batch disso. E a gente começou a fazer isso nos nossos eventos. A gente às vezes ia fazer um masterclass, onde você terminava a palestra e tinha que servir, 300 pessoas que estavam assistindo o seu masterclass de uma leva só. E se você ficasse fazendo um por um, você ia ter que montar um bar de sei lá quantos metros, com sei lá quantos bartenders, para conseguir dar vazão e todo mundo se servir de uma forma relativamente rápida. E foi aí que a gente também começou a entender, olha, pré-batch isso, aquilo, aí a gente entrou um pouco na parte de composição. Claro, o pré-batch você faz totalmente natural e você usa no dia, o que não usou você joga fora. E aí que entrou essa parte técnica que você está falando que foi o grande desafio desses produtos. Trazer a parte cítrica para dentro do produto e que ele seja de uma forma estável. Né? Ele ter uma qualidade tão boa de um coquetel que é feito na hora no bar. Porque ele vai oxidando, é isso? O cítrico? O limão, com certeza. Não, o limão natural não terrível. tem como você... Se você quer um produto com uma vida longa... O suco de laranja, que seja. Você espremeu na sua casa, você tomou de manhã, sobrou um pouco, você vai tomar à noite... Já é outra coisa. Mas o importante também é assim, como que a gente vê? A gente tem produtos para alta coquetelaria, então é para uma vertente, os próprios gins, o bitter, são assim, realmente o leigo hoje, alguns ele não consegue. O gin vai fazer uma mais... Gin tônica. Principalmente o bitter é mais difícil. E a gente tem essa linha pronta, que não é para o consumidor final também, porque hoje também tem uma mudança de comportamento e gerações mais novas do que a minha, o pessoal busca praticidade, não está mais afim de ficar metendo a mão na massa e, em vez de criticar, a gente prefere, cara, entender. Abraçar, então é uma oportunidade de negócio. Tá vendo uma geração inteira diferente que tem tudo ao toque de um botão. Né? A gente é de uma geração que não tinha celular ainda, não tinha internet, uma das últimas, né? O que o Paulo está falando também um pouco assim, quando a gente lançou, alguns amigos nossos, bartenders, falam, mas aí você está tirando, né, o trabalho do bartender, a mágica de preparar o drink. Na verdade, a gente está levando coquetelaria em alguns lugares que não tem, que não teria. Porque, como o Paulo falou, um gin tônica, uma vodka com energético, o cara às vezes até se anima a fazer, mas para fazer, sei lá, um Cosmopolitan, a pessoa tem que ter controle, tem que fazer xarope de açúcar, tem que espremer suco de limão, tem que ter a vodka, tem que ter coqueteleira, tem que ter taça Martini, tem que ter todo... E toda a manha, dosagens de preparar e tal. Não que as pessoas ainda não façam, mas você tem uma ideia, todos esses produtos que a gente tem hoje são 4, né, drinks prontos para beber. A gente tem uma Margarita, um Cosmopolitan, Fitzgerald e um Moscow Mule. A gente também tem eles em versões de bag, de 5 litros. Para quê? Para bares, por exemplo, que às vezes o cara ele tem um bar que ele vende muita cerveja e tudo, mas ele não tem estrutura, às vezes física e mão de obra para executar drinks. E ele consegue ter um coquetel de uma qualidade muito boa, pronto para beber, que ele consegue servir para o cliente dele e também ter uma opção de consumo a não ser só aquela cerveja. Ou eventos. Às vezes você está num evento que a estrutura também é reduzida, que você não pode... Não chegaria um Moscow Mule lá. Não chegaria um Fitzgerald lá. No máximo, eles iam fazer, talvez, um gin tônica, um drink mais simples. Montado, que a gente fala. Ou nem isso, teria só cerveja. Né? Então, é enxergando também dentro do mercado, porque a alta coquetelaria sempre fez parte da nossa história, né? Mas a ideia também é diversificar e ganhar capilaridade. E o Brasil ele tem muitos bares, ou a maioria, que eles não têm uma estrutura adequada, nem mão de obra adequada. E hoje, você já vê nos lugares mais legais, até restaurantes, todos estão com uma cartinha de coquetéis, está virando praticamente obrigatório. Se você é de A e B, você tem que ter alguma coisa de drinks. Acaba saindo mais barato para o dono do estabelecimento? Porque eu digo assim, algumas coisas são perecíveis, né? Limão, etc e tal. Tem e a às vezes questão do desperdício. E depende muito das bebidas que você usa. Tá? Então, a ficha técnica do drink ela vai mudar muito da marca, o produto que você vai usar, né? Mas ele tem uma condição legal para o dono do bar conseguir aplicar as margens que ele precisa
e conseguir chegar com um preço legal para o cliente, assim. Isso é uma coisa que a gente, cara... senão não teríamos lançado. Realmente, isso, a não gente faz sentido. ficou... E a gente tem toda uma clientela que a gente analisa. E a nossa clientela é desde, assim, dos bares mais high level, que não usam os prontos, mas usam o bitter, usam o gin de pera, como bares muito extremamente simples, que para o cara foi uma mão na roda, porque ele não ia conseguir ter e agora ele tem uma opção para servir. E a ideia principal do business na época era atender os bares ou o consumidor final? Porque quando você entra no site, o site é bastante amigável, né, do NIB Bebidas para o consumidor, para mim, por exemplo. Né? Vou ali e falo, tem essa bebida aqui, vem até às vezes com uma canequinha, uma espuma para o Moscow Mule. Sim. Tinha um plano ou não? Vamos atender todo mundo? Não, ou o plano era atender todo mundo? O plano sempre foi fazer a marca no On-Trade, que é o canal de bares e restaurantes, casas noturnas e não é que era bem o plano, né? Era onde a gente já surfava muito bem. A gente já tinha muito contato, know-how e contato. Entendi. E é onde você constrói a marca, principalmente. Você cria a demanda no bar para o cara depois comprar no supermercado. A gente vê o e-commerce até como uma vertente à parte, né, do que é on-trade e off-trade. Então, o foco sempre foi no on, mas o Diego, cara, trabalha muito com o time lá no e-commerce para... Eu fiquei bem feliz do amigável, porque eu sei o trabalho de todo dia para ir melhorando a experiência do consumidor direto. Né? E nesses últimos anos, a gente foi agregando, né, pós-pandemia, a gente foi agregando pessoas ao negócio que a gente já conhecia há muitos anos, né? Uma delas foi o Michael, que inclusive faz toda essa parte de tributação e ele é muito bom, formado em logística. Então, toda a parte de logística e tributação, que a gente tem uma pessoa que hoje toca. Tem o Carlinhos Ribeiro, que a gente conhece ele desde a época da Bacardi, que é um dos maiores profissionais de on-trade do Brasil, né? Tipo o rei da noite. O rei da noite, cara. Você sai com ele nos bares e, sabe, tipo, tu conhece todo mundo. Não tem um segundo de sossego, né? Toda hora para alguém, oi, tudo bem, cara? E a gente trabalhou muito junto com ele, porque como a gente ia dar treinamento antigamente nos clientes dele, né, junto com ele, então a gente já tinha uma sinergia muito grande. E também tem o Souza, que entrou tudo com essa parte de marketing, o time deles, que reformularam toda essa parte de e-commerce. Então, hoje a gente está com um time bem sólido. E vai estruturando canal por canal, né? Óbvio que a gente quer vender para o consumidor final, mas a gente também quer atender os bares e restaurantes, os eventos. E, óbvio, queremos estar nos empórios, nos mercados, porque você precisa... saber fazer a leitura do cliente. Saber fazer a leitura do cliente. Mercado de bebidas quer ter sucesso. Claro que você pode ter muito sucesso num nicho só, mas dentro da NIB a gente quer estar em todos os pontos de venda, em todas as vertentes. Hoje a expectativa de faturamento de vocês é de 20 milhões por ano, é isso? A gente tá querendo chegar nisso, né? E são 5 sócios, são vocês 2 mais esses 3 que você falou agora. Vocês têm a maior parte, eu imagino. Como é que foi estruturado isso? Se não que isso seja, né, extremamente relevante, mas é isso. Vocês foram vendendo parte para agregar esse time e fortalecer, né, em algumas áreas que, inclusive, talvez os caras... Talvez não, com certeza eles têm muito mais know-how e foco naquilo. Nossa parte está muito mais focado no desenvolvimento dos produtos. A gente mete a mão na massa meio que do início ao fim. Então, fala assim, Diego, que agência de marketing você contratou para fazer o rótulo, para criar a fórmula, você chamou um químico? Não, é a gente mesmo no desenvolvimento do início ao fim. E toda essa parte de implementação, né, de ir lá, dar os treinamentos, os masterclass. Por exemplo, hoje você compra um NIB pera no site, é um gin de pera. Ele vai chegar para você com um livreto com mais de 10 receitas, métodos de preparo, né, para você fazer os drinks na sua casa. Então, a gente entende um pouco o cliente, o que ele quer. Eu quero praticidade, eu tenho como resolver seu problema. Você vai tomar igual café, por exemplo. Esse cara aqui é louco por café. Eu quero... Especial, só de alta qualidade, por favor. Mas, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela quer tomar um expresso em casa, mas ela não quer ficar lá com as máquinas, tudo. Ela aperta um botão e sai o cafezinho lá. Hoje você tem, e são bons. Até alguns, inclusive, entregam um café que, se a pessoa não for um crica igual esse cara aqui, ela vai tomar e
né? Agora não, pô, eu quero realmente ter meus equipamentos, né? Todo... Eu tenho os equipamentos de café na minha casa. Que Top moedor, É, vários eu métodos. Cara, um negócio... Então, é entender um pouco o cliente. Quando você for visitar a fábrica lá em Pirassununga, a fábrica de vocês fica em Pirassununga, a destilaria, né? É. Fica em Pirassununga. Passa lá em Ribeirão Preto, a gente vai até uma fazenda de café, você vai gostar Vamos do lá. passeio. Cara. Meu sogro tem fazenda de café em São Olha aí. Sebastião do Paraíso. E esse lá. cara nunca foi, já chama aí. Não, vou carregar, me carrega, velho. me Não, leva. você tirar ele de São Paulo, cara, não sai, é um eremita da cidade, olha o bronzeado do cara. Palmito, cara. Deixa eu entender o negócio aqui, que senão a gente se estende muito. Mas vocês estão em São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sul nesses da 5 Bahia estados. um pouco, ali Fortaleza, mas agora a gente está vendo num projeto de ampliar nossa distribuição, então acredito que mais uns 2 anos vamos estar Brasil todo, full, assim, com distribuição. O carro-chefe hoje é o drink pronto, é o Nib Drinks, é o gin, O carro... ou é tudo? Difícil. Pode falar? Não quer falar? Não, quero o falar. gin ainda tem um volume grande, né? Mas os nossos focos e onde a gente tem um diferencial enorme é o Nib Pera, é o Nib O Nib Bitter. Pera, ele é dos mais antigos, né? Ele realmente é o mais consolidado, tá em muitos bares pelo Brasil e ele não tem Não A tem gente não briga direto não tem um com concorrente. ninguém, Não tem. assim. Tem algumas vodkas com pera, mas é um... E as aplicações eles são muito boas. Você pega drinks clássicos como Friend 75, Basil Smash, e você dá um toque de pera de uma forma muito natural, bacana, assim, Então, pera, primeiro, agora um produto que a gente tá batendo muito forte é o Nib Bitter, porque a gente tem um bitter nacional que ele se equipara a esse bitter importado que chama Angostura, que tá há 200 anos, é referência e líder da categoria. E até então não tinha. Tem vários bitters no mercado, mas nenhum que consegue ter o mesmo, a gente fala de flavor profile. Então, você consegue tirar a Angostura, colocar o Nib Bitter, fazer o coquetel igual e vai ele ficar, não é idêntico, mas ele não descaracteriza, ele se mantém fiel ali ao que é o coquetel. Então, a gente está ganhando muito mercado com bitter e a gente vai vir muito forte com ele, mas aí já é para alta coquetelaria, já é para esse profissional que... no on-trade, on-trade, ainda o leigo não está bares. acostumado a utilizar. Por mais que ele é uma solução, cara. Por exemplo, você está na sua casa, você faz uma caipirinha e você quer dar ele é um tempero pro drink. Você dá 2 lances do bitter, já vira uma São caipirinha mais outra de 30 coisa. botânicos, Ele, na verdade, dá um universo de aromas mais e sabores. útil para uma pessoa que é leiga, que às vezes quer incrementar um drink, do que até um próprio bartender experiente, entendeu? Então, é o nosso foco. Os coquetéis prontos, eles são novos até, São né? novos. Mas aí, falando em público, por exemplo, no nosso e-commerce, eles são líder de Eu imaginei que eles Entendeu? fossem os líderes. Vocês têm mais produtos porque assim, eu tenho que passar por a gente não vai conseguir fazer, porque vou ter que trazer vocês de novo. Mas quais são os planos daqui para frente? Assim, o que a Nib está preparando? Assim, eu imagino que vocês hoje são 10 produtos, você falou, no portfólio. Vocês estão pensando em outros produtos? Tem, assim, esse é até um problema, que Ideias, a gente tem que se... É mais difícil falar o que você não vai fazer do que você vai fazer, né? Porque é complicado, porque no que saiu ele, a gente já tá com mais 5 coisas ali, meio no... Isso no aqui é forno, infinito, né? já Não, só engatilhado. quantos drinks que a gente pensa em ter Mas engarrafado? o que eu acho que esse momento pra gente, eu considero que a gente já tem um portfólio sólido, que resolve muitos problemas de muita gente. de muitas categorias e de muitos segmentos, tanto on, quanto off, quanto e-commerce, quanto consumidor final. Então, assim, óbvio que vai sair mais coisa, porque vai em paralelo esse trabalho, uma linha talvez mais clássica de prontos. Eu tenho uma série de bebidas que não estão tão forte aqui no Brasil, mas que são fortes na Europa, que eu sou louco para a gente produzir aqui, mas a gente, cara, tem uma visão muito crítica de mercado. Então a gente sabe, dependendo do produto que a gente vai lançar, que você vai ter que fomentar aquilo, você vai ter que desenvolver, A versão você vai ter que a visão ensinar romântica do que você quer fazer, mas comercialmente até falando. os próprios bartenders como utilizarem. Então, por exemplo, uma coisa que não tem aqui no Brasil quase, que é a Genebra, que é o pai do gin, que na verdade é como se fosse
um gin, só que com álcool de whisky sem estar envelhecido, né? E ele te dá, muitas receitas clássicas ainda nem utilizavam gin, utilizavam a genebra. E na Europa é muito forte, inclusive ele... Já tinha ouvido falar? Veio da Holanda. Mas eu sou um referencial mas ruim. Mas é essa dificuldade então que seria você vai... demais ter e a gente produzir algo aqui. Porém, ele é para um nicho de mercado muito pequeno, que é para aquele mixologista, para aquela alta coquetelaria. E quando a gente veio até com os coquetéis prontos, a ideia é a gente o quê? A gente está buscando capilaridade. Então, mas eu acredito que com o portfólio que a gente está hoje, esse ano, eu sei que vai ser mais coisa, mas a ideia a gente vê... É tracional ampliar. Que também já está aí, né? E os drinks mais conhecidos, né? Hoje você já tem, assim, eu imagino... Para esses drinks prontos, são os drinks mais conhecidos que vocês procuram? A sua pergunta, porque a gente tem um coquetel com nibipera que chama La Sicília. E ele está em mais de 100 bares pelo Brasil. E ele vai com uva Thompson, manjericão, limão siciliano, ele é incrível e as pessoas amam. Por que a gente não invasa ele? Fora as questões técnicas, naturais, mas é porque o nome, muita gente não conheceria. Então a gente teria que fazer experimentação, gerar experimentação num nível macro, para o cara realmente tomou, amou, e aí vai. É diferente quando você ouve o nome de um coquetel já consolidado que a própria marca. Então Moscow Mule, o cara sabe do que se trata. O Fitzgerald, que é o coquetel que está bombando aí em São Paulo, sabe. Cosmopolitan, Margarita, o cara já viu. Então é ir por uma linha... Que foi uma das ideias do início, quando a gente falou em lançar os drinks, trazer nomes, marcas famosas, nada isso. Moscow Mule já é uma marca famosa. Você já quebra, dependendo num primeiro momento, aquela resistência da pessoa. Pô, mas e esse drink? Horse Snack, imagina que eu tivesse colocado. É um drink clássico também. A base de gengibre, angostura também. Aí que você nunca ouviu falar mesmo. E aí você vai olhar pra você e falar, Horse Snack, o que é isso? Agora, Moscow Mule, a pessoa já, lembra da canequinha? Ela tomou no bar, ela viu alguém tomando. Exato, eu vou até, para encerrar a entrevista, sem querer interromper, já interrompendo, só porque a gente está estourando muito tempo, mas para encerrar a entrevista, só vou conferir aqui se a minha receita de Moscow Mule funciona com os caras que entendem, né? Então, como é que você faz um Moscow Mule para o pessoal que estiver acompanhando aí? Eu vou ensinar, que a minha esposa gosta muito de Moscow Mule, então eu faço com muita frequência. O que você faz? Você pega essa garrafa, abre, coloca numa canequinha de cobre gelada e pronto. E toma, não é isso a receita? Essa é a versão clássica. O ideal é você colocar... Dá uma dica para a galera toda de casa que gosta de fazer um coquetel em casa. Começa pelo gelo. Só uma forma de gelo nunca é suficiente. Então, ou você coloca mais gelo ali, ou você compra um saco de gelo, mas não é menos gelo, é mais gelo, galera, sempre. É um primeiro... E um gominho de limão como guarnição, e também acaba sempre trazendo aquele frescor da fruta. Mesmo no Moscow Mule? Legal, legal colocar. O Moscow Mule até uma história muito rápida, que o original que foi criado nos Estados Unidos era com ginger ale. Tá? Só ginger beer, ou refrigerante de gengibre, isso, vodka, eu ia falar até disso, que eu tive essa aula com o Pablo aqui antes do E aqui, começo. no Brasil, o cara que inclusive está assinando o nosso, que é o Marcelo Serrano, que é um amigo nosso, mixologista, ele cria no Mainai Bar uma espuma de gengibre, que ele joga por cima do mule, para substituir o ginger ale que na época não tinha. Né? E aí, um case, né? O negócio tomou uma proporção... Que no Brasil, se não vier com espuma, não é Moscow Mule, né? Então, aquilo que eu te falei, vem um cara de fora e toma um mule aqui, ele estranha. E se um brasileiro vai para fora e pede vem sem espuma, ele estranha. Então, o Marcelo está em parceria com a gente. Aqui que a gente fala, você pode tomar o original, sem espuma, que é o que você falou, com um gominho de limão na caneca. Tá aqui. Ou ele tem, o Marcelo, inclusive, uma espuma de latinha, que já vem pronta, como se fosse uma espuma de gengibre. Você pode agregar ela se você quiser. Você pra pode tomar das duas maneiras. Versão brasileira. Aí rala aquele limão siciliano em cima, pode ralar, você pode pegar um talinho de hortelã se quiser e pôr. Sempre tem, a gente fala que na coquetelaria sempre tem aquele toque final, que às vezes faz uma diferença enorme, né? Até no mojito, você pega um mojito e vem aqui normal, se você pega aquele talinho de hortelã, você dá umas batidinhas e põe em cima, além dele decorar o drink, quando você vai tomar, ele já vem aquele aroma, né? Um bom Negroni sem um bom zeste de laranja não é um bom Negroni. Então esse final, ele acaba sempre acontecendo, né? Bom, infelizmente, tenho que encerrar. Eu queria, se vocês quiserem deixar um último recado aí, depois das receitas,
a gente faz um outro programa a gente vem, com traz receitas bar de aqui, A drinks. gente se permitir, a gente faz um action equipado. de verdade. Acho que se a gente puder divulgar um pouco... Claro, por favor. Instagram, Nib Bebidas, Nib Bitter, o site, o e-commerce é www.nibstore.com.br. Brasil inteiro, cara, pode entrar em contato com a gente, que por mais que em alguns lugares a gente não tá ainda com distribuição própria, a gente consegue atender através de transportadora, bares e tudo. E se você gosta de coquetel, é um entusiasta... Experimente os nossos coquetéis prontos, que são os melhores do mercado. Pode comparar, eu garanto aqui. E se tiver em São Paulo, qual o melhor bar? Se tiver em São Paulo, boa. Se tiver em São Paulo, que é uma experiência única, Frigobar Speakeasy, o primeiro Speakeasy de São Paulo, bar secreto da Lei Seca, com alta coquetelaria. A gente não trabalha com os nossos prontos lá, é tudo produzido na hora, mas é um lugar para você ir. Mas tem lá, se vocês quiserem provar e comparar. Sim, provar e comparar tem. Um com o outro. Né? E é isso. O endereço pode falar? Ou pode falar mais ou menos onde fica? Pode falar. O Frigobar, ele fica na Avenida Professor Afonso Bovero, no bairro de Perdizes, 597. Aí você vai dar de cara com um lugar que chama Kebab Paris, e lá dentro você se informa. Você tem que descobrir a entrada. Aí pronto. O passeio começa ali, né? É ali. Que legal, cara. Pablo, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Parabéns. Prazer, uma conversa prazer excelente. Enorme, muito boa. Legal. Bom, para você que acompanhou a gente por essa hora de conversa sobre bebidas e drinks e sobre flair, né? Tudo isso que eu aprendi hoje aqui, né? Que eu já não sabia. Só sei do filme do Tom Cruise, né? É isso. Tá aí ainda. Para você que acompanha. Quem não assistiu o filme do Tom Cruise, chama-se Coquetel. O Tom Cruise tá novinho ainda. E fez muito sucesso na época desse pessoal aí. Eu não tinha nascido ainda. Tá enganando. Bom, para você que acompanhou a gente, muitíssimo obrigado. Lembre-se que o Sala Antagonista tem um episódio novo a cada semana que vai ao ar às 20 horas no nosso canal do YouTube. Você pode assistir no canal do YouTube ou ouvir aí nas principais plataformas de streaming de áudio, né, como Spotify e tantas outras por aí. Beleza? A gente se vê na semana que vem com mais convidados aí do quilate e da simpatia desses dois que me acompanharam aqui hoje. Até lá!